Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere o esgotamento emocional silencioso que está crescendo no Brasil e acendendo também um alerta para a saúde mental. E tem especialista alertando, viu, para os sinais de exaustão no trabalho. E ainda você confere Hemomar alertando para a queda nas doações de sangue aqui no Maranhão. E ainda os consumidores começando a pesquisar ovos de Páscoa, mas a compra mesmo deve acontecer apenas nos próximos dias. Tá no ar, é a sua revista de toda segunda-feira. Mais uma semana começando, graças a Deus, e que seja com o pé direito, na certeza de que a gente tem muita coisa para conquistar, muita coisa para trabalhar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não esquece que é um passinho de cada vez e a gente consegue. Combinado? Vamos começar a nossa revista de toda segunda falando sobre a rotina acelerada, né? E a gente sabe que é intensa mesmo. A pressão no trabalho e a dificuldade de se desconectar das responsabilidades, isso tem elevado, viu, muitas pessoas aí a um problema cada vez mais comum. Sabe qual é? O esgotamento emocional, que tem sido muito silencioso. E daí especialistas estão alertando que mesmo sem perceber, muita gente já está vivendo aí no limite físico e mental também. A rotina acelerada, a pressão no trabalho e a dificuldade de se desconectar das responsabilidades têm levado muitas pessoas a um estado cada vez mais comum, o esgotamento emocional silencioso, também conhecido como burnout silencioso. Diferente de um colapso evidente, nesse caso a pessoa continua cumprindo suas tarefas, mas já no limite da capacidade física e mental. Na psicologia, a pesquisadora Cristina Meslick explica que o esgotamento não é causado apenas pelo excesso de trabalho, mas pelo desgaste emocional contínuo, que é quando a pessoa sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo, sem espaço para falha ou descansar. Especialistas explicam que o problema costuma atingir principalmente pessoas muito comprometidas com resultados, perfeccionistas ou que acumulam responsabilidades. Aos poucos, o corpo e a mente começam a demonstrar sinais de sobrecarga emocional. O esgotamento também pode surgir em ambientes de trabalho que exigem contato constante com o público e grande responsabilidade nas tarefas diárias. Para prevenir o esgotamento, eu procuro um especialista de acupuntura, onde é um procedimento no qual eu me sinto muito bem, né, em matérias de sono, de cansaço, onde eu conheci o Dr. Marcelo Soares Costa, né, que fui indicada por ele para fazer esse procedimento para me dar uma qualidade de vida melhor. Para evitar que o cansaço se transforme em um problema crônico, especialistas recomendam estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal, fazer pausas durante o dia, praticar atividade física e cuidar da qualidade do sono. Que você tente introduzir no seu dia a dia momentos de relaxamento, por exemplo, com técnicas de yoga, fazendo técnicas de respiração, fazendo algum momento que pratique atividade física, uma boa alimentação, realizar atividades que tragam a você e proporcionem condições melhores de bem-estar, uma higienização do sono, tentar dormir sempre no mesmo horário, tentar acordar no mesmo horário, são algumas coisas bem simples, mas que no final do dia você vai conseguir realmente observar uma melhora muito grande na sua proteção de sua capacidade emocional e da sua saúde mental. Observar sinais como desânimo constante, irritabilidade ou isolamento social também é importante. E quando o cansaço não melhora nem com descanso, buscar ajuda profissional pode ser o primeiro passo para recuperar o equilíbrio emocional e a qualidade de vida. Buscar atividades que ajudem a lhe proteger no seu dia a dia e evitar com que esses sintomas e com esses agravos que você está enfrentando no seu dia a dia continuem persistentes na sua vida. E não está fácil, né? A gente sabe que essa rotina muito agitada do dia a dia e tem tantos problemas que permeiam essa rotina também. Tem que dar uma respirada, viu? Tem que respirar, tem que admitir, tem que parar. Quando não der, tem que parar. E principalmente, viu, tem que pedir ajuda também. E ainda falando sobre essa realidade,
Tem uma outra doença também bem silenciosa, viu? Que tem causado assim um cansaço extremo e falta de motivação também e dificuldades até mesmo de concentração. São sinais, viu? Problemas que vão surgindo e tudo isso é cada vez mais comum. As horas passam e a disposição para levantar e ir ao trabalho só diminui. Existe uma espécie de cansaço que toma conta da pessoa e ela não consegue controlar. Além disso, só de pensar no ambiente de trabalho bate um sentimento de repulsa e irritabilidade. Tudo isso está associado à chamada síndrome de burnout, traduzindo literalmente, síndrome do esgotamento, provocado por estresse crônico no trabalho. Percebe-se que ela vai entrando num ciclo de adoecimento até que ela estoura, até que o trabalho ele perca todo o sentido, a pessoa não tenha mais nem força de estar ali no cotidiano, não consiga nem, sem sentir alguma coisa, entrar num ambiente de trabalho, sem que aquilo seja para ele ou para ela algo muito pesaroso, algo muito penoso. A Organização Mundial da Saúde reconhece a condição como um fenômeno ocupacional. O número de trabalhadores e trabalhadoras com síndrome de burnout cresce assustadoramente em todo o mundo. Os sinais do problema são cansaço extremo, mesmo após descanso, irritabilidade constante, dificuldade de concentração, falta de motivação para trabalhar, insônia ou alterações no sono e sensação de incapacidade ou baixa produtividade. No Brasil, cerca de 30% dos trabalhadores sofrem com burnout. Entre 2021 e 2024, os afastamentos por burnout passaram de 823 para 4.880, um crescimento de quase 500%. Os números de 2025 são ainda mais assustadores. 86% dos brasileiros relataram sintomas de esgotamento no último ano. Especialistas alertam que os números podem ser maiores, porque muitos casos não são diagnosticados oficialmente. De acordo com uma organização internacional sem fins lucrativos, 1/3 dos trabalhadores brasileiros sofre de esgotamento físico e mental no trabalho. Números suficientes para entender que a síndrome de burnout não é frescura. É uma condição crônica relacionada ao estresse crônico que não foi bem gerenciado no ambiente de trabalho e que a pessoa acaba evoluindo, como a própria síndrome traz no seu nome, né? Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Então, a pessoa sofre no estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho, não consegue gerenciar muito bem e acaba desenvolvendo esses sintomas, né? Que são de ansiedade, de mal-estar, de ineficácia no ambiente de trabalho, a ponto dela não querer mais ir trabalhar porque sente um sofrimento muito grande relacionado a isso. Quem passa ou passou pela síndrome de burnout sabe muito bem o que é se sentir sem motivação, irritado e exausto. Devido à sobrecarga de trabalho, de responsabilidades, de afazeres, de outros compromissos. Eu, por exemplo, vivenciei um bom tempo o fato de ser pai e mãe ao mesmo tempo e me preocupar em proporcionar o melhor para os meus filhos, para outras pessoas que me cercavam e esquecer de mim. Eu passei a me sobrecarregar. O tratamento para o burnout exige calma, tranquilidade e paciência, além de mudança de hábitos. A pessoa precisa se colocar em primeiro lugar. Além disso, se afastar temporariamente do trabalho não pode ser descartado. Tudo para que a saúde seja restabelecida e se tenha mais prazer em trabalhar na profissão escolhida. Se o burnout é uma doença ocupacional, geralmente o afastamento é o ideal naquele primeiro momento, porque é o ambiente e se nota o prognóstico positivo quando geralmente são 15, 30 dias de afastamento, depende muito, né? E esse afastamento acaba melhorando aquela pessoa, então isso entende que tem a ver com a organização. E também que a organização ela compreenda esses casos e tente, pelo menos, tentar diminuir as possíveis situações dentro da política da empresa que podem afetar o sujeito. Em alguns casos, precisa ser feita essa validação com o profissional da área psicológica e psiquiátrica para ver se realmente o melhor caso é afastar o trabalhador para que ele possa se recuperar e depois retorne ao trabalho de forma saudável,
Ou, em alguns casos, ele pode ser mantido com jornada diminuída ou com diminuição da quantidade de tarefas que ele vai desenvolver naquele setor, naquele trabalho, para que assim ele possa ter a melhor forma de recuperação. E veja como é complexo, né? Agora há pouco a gente falava sobre essas questões de saúde mental, a gente observa também que existem outros problemas que são causados, inclusive nesse ambiente de trabalho, muita sobrecarga, e exatamente esse assunto também cabe, né, alertar aqui, inclusive são muitas falas de especialistas colocando aí, sinalizando para esses sinais de exaustão na rotina do trabalho. A psicóloga Evelyn, ela conversou com a gente sobre esse tema e trouxe ali alguns alertas também. Falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho é falar sobre qualidade de vida, visto que o ambiente de trabalho ocupa muito do nosso dia a dia, justamente porque passamos muitas horas por lá. E esse espaço ele pode tanto contribuir para o nosso bem-estar, quanto se tornar um fator importante de adoecimento emocional. Entre os problemas mais comuns relacionados à saúde mental no trabalho estão a ansiedade, o estresse excessivo, o esgotamento emocional, conhecido como burnout, além de quadros de desmotivação, irritabilidade e até mesmo a depressão. Essas situações geralmente estão relacionadas a fatores como excesso de cobrança, metas muito altas, jornadas de trabalho prolongadas, falta de reconhecimento e conflitos interpessoais, além, obviamente, de ambientes de trabalho pouco saudáveis ou até mesmo tóxicos, com relações interpessoais difíceis ou com chefes que não respeitam ali os comportamentos adequados e éticos para um ambiente laboral. Muitas vezes os sinais aparecem de forma gradual. A pessoa pode começar a sentir cansaço constante, dificuldade de concentração, alterações do sono, irritabilidade ou uma sensação de estar sempre sobrecarregada, mesmo após um descanso. Por isso, é fundamental falar sobre prevenção. Ambientes de trabalho saudáveis são aqueles que valorizam o respeito, o diálogo e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que reconhecem que produtividade não pode estar associada a esgotamento. Também é importante que líderes e colegas estejam atentos aos sinais de sofrimento emocional e ofereçam apoio, escuta e acolhimento, incentivando, quando necessário, a busca por ajuda profissional. Cuidar da saúde mental no trabalho é uma responsabilidade coletiva, pois quando as organizações se preocupam com o bem-estar das pessoas, elas não apenas melhoram o clima organizacional, mas também contribuem para relações mais saudáveis e para uma vida profissional mais equilibrada. Trabalhar significa necessariamente você contar com o autocuidado e também com uma equipe que vise que todos estejam ali bem, tanto para produzir quanto para ser quem são. Olha só, eu vou para o intervalo, viu? É bem rapidinho, na volta a gente traz outra realidade que é Hemomar, viu? Está fazendo um alerta sobre a baixa no estoque de sangue, que por lá está crítico. E tem ainda a movimentação no comércio com a aproximação aí da Páscoa. Assunto doce, mas para depois do intervalo. É um instantinho, eu não vou demorar, viu? Eu volto já já. De volta, não falei que ia ser rapidinho? Já tô por aqui. Você que está chegando aí para o almoço em casa, né? Naquela correria que a gente já sabe, horário do almoço. É sufoco, mas toda segunda-feira a gente tem esse encontro aqui marcado sempre a partir do 12h30, e claro, para a gente é uma alegria, viu, ter você aí do outro lado. Mas se hoje não deu tempo, você se atrasou aí para o nosso encontro, não tem problema, eu compreendo a rotina. E aí, na próxima segunda, você já se organiza para a gente estar por aqui, 12h30, combinado? Mas depois, a gente finaliza aqui o nosso Revista Maranhão, você tem acesso a todos os links das reportagens, tá? E aí pode encaminhar para todo mundo, para aquele grupo de WhatsApp que a gente sabe que tem da família, né? Assuntos extremamente importantes a gente já trouxe aqui, temas voltados à saúde mental e como isso é importante hoje em dia, né? Para a nossa família também. E nós que estamos aí no entorno uns dos outros, a gente precisa prestar atenção como é que está o outro, né? E que tal
mandar esse presente que é informação. Informação boa é informação que a gente tem que botar para frente, tem que propagar. Combinado? Hoje eu te perdoo, mas semana que vem você tá aí sempre 12h30 aqui pra gente começar a nossa revistona, tá? E por falar nisso, vamos falar de alerta agora, falar do Hemocentro do Maranhão, que está enfrentando uma queda no número de doações de sangue e está, claro, pedindo ajuda, né? Para fazer esse multirão entre toda a população. E atualmente são necessárias, só para você ter uma ideia, cerca de 30 bolsas de sangue por dia para poder atender a demanda, né, dos hospitais aqui do estado. Por isso, a gente precisa realmente juntar forças e colocar para a gente poder fazer essa arrecadação. Confira. O Hemomar sofre constantemente com a falta de bolsas de sangue e assim não consegue atender a demanda do estado. São necessárias cerca de 300 bolsas diárias de sangue para o Hemocentro conseguir suprir a demanda de pacientes em hospitais. Mas atualmente o número de doações está bem mais baixo. Por isso, a necessidade frequente de conscientizar mais doadores. Nós continuamos com o nosso estoque defasado por conta que acabou o carnaval. Acabou as festividades, onde a gente planejou muito, se esforçou muito para ter sangue para atender a demanda das urgências e emergências hospitalares. Mas agora vem o período chuvoso, onde tem as gripes, tem as viroses que estão dificultando do doador chegar até nós. A gente não está conseguindo chegar nesse patamar. Em consequência disso, fica assim, um pouco mais assim, apertado, difícil da gente atender a demanda hospitalar. Este tem sido o cenário por aqui nos últimos meses. Poucos voluntários dispostos a ajudar. Uma dessas poucas pessoas é o Maicon, que já é doador há 8 anos. Eu sou doador há mais de 8 anos, né? E é bom a pessoa vir, saber que vai poder ajudar alguém, né? E eu incentivo também, muito bom, os meus amigos que ainda não são doador, para vir fazer o teste, para ver se pode doar ou não, entendeu? Muito bom saber que a gente está ajudando uma vida, né? Um dos motivos para ter tão poucos doadores é a falta de informação. Fracinete faz parte do setor de captação de doador voluntário de sangue e medula óssea da Secretaria de Estado da Saúde e explica os critérios para poder doar. 16, 17 anos podem doar, basta que o pai ou a mãe venha junto, né? Ou então um tutor legal para ele fazer a doação. Está acima de 50 quilos, estar bem de saúde é o primeiro deles, né? Trazer um documento oficial com foto, vir alimentado e se submeter a fazer a triagem, que são duas, uma triagem hematológica e a triagem clínica. Pode vir para cá doar, é bom salvar a vida, ajudar em alguma parte, né? Salvar. A gente está fazendo com sangue, muito bom, está fazendo a tua parte. Doa, vem para cá e doar. E eu tenho certeza que você aí do outro lado pode ajudar, afinal, a gente nunca sabe se né, vai ser a gente, aquele que está ali do nosso lado, na nossa casa, a precisar, né, de uma bolsa de sangue. Então, lembra de alguém, estimula aí para que as pessoas possam fazer essa doação, tá certo? Vamos falar de doçuras agora? É tempo doce esse, né? Estou falando de chocolate, viu? Isso porque com a aproximação da Páscoa, a gente lembra imediatamente dos ovos de Páscoa. E daí o comércio já começa a se preparar para uma das épocas mais movimentadas do ano. Mas, por enquanto, tem muito consumidor ainda só olhando, pesquisando o preço e aí ensaiando ali essa compra. É expectativa, né? Mas, por enquanto, o aumento no número dessas vendas está sendo esperado mesmo para os últimos dias para a chegada da Páscoa. A procura pelos ovos de Páscoa ainda é tímida. Muita gente observa, mas levar mesmo só depois. Segundo este gerente, isso é normal. A procura aumenta mais perto da Páscoa. Da segunda semana do mês, né, o pessoal já vem mais, já vem procurar, já vem até mesmo fazer aquela pesquisa antes mesmo de comprar para ver se realmente ver o que vai caber do bolso dele ou não, né? Para evitar prejuízos, o consumidor precisa ficar atento a algumas especificações dos produtos. Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, é preciso observar o peso dos ovos. Muitos possuem peso bruto e peso líquido.
Isso acontece quando o ovo vem acompanhado de brinquedos, outro item que deve ser observado. A gente tem duas marcas, né, que realmente que trabalham mais com esse tipo, que são essas que o cliente já vem que tem um brinde. Aí o cliente que quer dar quer marcar aquela data, né, comemorativa na criança, ele vai lá, compra um ovo, além de ele comer o ovo, vai ter um brindezinho para ele brincar depois também, né. O consumidor deve ficar atento se o ovo possui o selo do Inmetro. É ele que garante que o produto passou por todos os testes possíveis e que atende aos padrões de segurança. Até a Páscoa, a decoração não deve mudar muito por aqui, mas não vão faltar opções para presentear alguém. Com certeza, a gente está bastante preparado para esse ano de Páscoa, né? A gente está com um estoque bastante surtido, então se o cliente quiser vir procurar, com certeza vai encontrar aqui na nossa loja. Mas se ainda pesquisando, né? Tentando ali fazer economia, não conseguir comprar o ovo de Páscoa, não tem problema, né? Um chocolate que você oferece para o outro já é uma boa intenção. Mas olha, pé no freio, viu? Calma por aí, porque a gente precisa organizar finanças. O ano está começando ainda. Então vamos falar agora do bolso, ou melhor, de como proteger esse bolso, administrar melhor, né? E daí uma iniciativa está incentivando mulheres a terem mais controle sobre a própria vida financeira. Olha que bacana, a Defensoria Pública do Maranhão lançou uma cartilha com orientações simples sobre como planejar essa autonomia econômica dentro de casa. Uma mulher que tem controle sobre as próprias finanças está a um passo de não depender financeiramente de ninguém. É isso que pretende mostrar a cartilha Proteja Seu Bolso, Mulher, uma parceria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão com o Conselho Regional de Economia. O texto base do documento foi preparado pelo Corecon. E essa cartilha ela veio justamente para tentar mudar esse cenário, levando o conhecimento de que ter sabedoria, que você consiga entender sobre a sua educação financeira, sobre os direitos que você tem, como você pode gerir o que você tem, mesmo que seja pouco, para que você consiga ter a sua liberdade e que sua vida não fique mais nas mãos de outra pessoa. A cartilha tem 25 páginas no formato físico e 15 páginas no formato PDF, que está sendo disponibilizado no site da DPE. A cartilha Proteja Seu Bolso Mulher está disponível no site da Defensoria Pública e também será distribuída em nossos pontos de atendimento. Então você, mulher que precisa de atendimento jurídico em relação aos seus direitos como consumidora, pode buscar o nosso Núcleo de Defesa do Consumidor ou os pontos de atendimento da Defensoria no interior do Estado. Lá você vai receber, além do atendimento jurídico, também orientação financeira. O lançamento da cartilha Protege Seu Bolso Mulher coincide com o aniversário de 15 anos de criação do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A cartilha integra ações do projeto Te Alue Mulher, desenvolvido pela DPE. A cartilha é de uma linguagem simples, de fácil compreensão para qualquer pessoa. A intenção é que fosse de fácil acesso para todas as mulheres. Então, quando eles colocaram, pensaram em colocar os desenhos, para que não ficasse um texto muito corrido, muito cansativo, e aí que você conseguisse realmente absorver todo o conteúdo da cartilha. Essa cartilha, ela orienta as mulheres a como organizar o seu orçamento doméstico, quais são os seus direitos como consumidoras e qual a rede de apoio buscar nos casos de superendividamento. Então, ela capacita essas mulheres a obter essa autonomia econômica e financeira. Excelente, né? Que a gente possa cada vez mais fazer conta para não perder a mão, né? Quando está só começando, a única coisa que a gente não precisa agora é de muita dívida, porque dívida a gente sempre vai ter, só não pode ser muita. Vou me despedindo de você, desejando que você tenha uma semana assim daquelas, maravilhosa, positiva, que você caminhe sabendo para onde, não precisa correr, mas precisa ter direção, tá certo? Beijo no teu coração, fique com Deus e em paz. Vem aí durante toda a programação e informação de qualidade aqui na sua TV Assembleia. Beijo, tchau!